Oi, pessoal, bom dia de novo. Espero que estejam todos bem, né? Eu sou Ana Nésia Ramos, sou aqui do interior de São Paulo. Sou especialista em ovos na parte de gestão da qualidade, principalmente em relação aos programas de autocontrole. E é um prazer ter todos vocês aqui que estão dedicando um pouquinho do seu tempo, né, da sua atenção aqui comigo. Reforçando, vocês fiquem à vontade para abrir o áudio, né, abrir a câmera se quiser, ou me mandar os questionamentos de vocês pelo chat, tá bom? Nossa conversa hoje são sobre os planos de ação das verificações oficiais e entender um pouquinho por que tem se intensificado tanto o acompanhamento fiscal e a cobrança fiscal em relação a isso, tá? Eu falei que são 10 dicas e vocês já vão entender por que são 10 dicas. Eu quero perguntar para vocês se vocês estão conseguindo enxergar a minha tela. Érica, faz um joinha para mim aí, tá? Tá ótimo. Essa semana, né, uma pessoa entrou em contato comigo e falou assim, Ana, você pode me falar quais são as legislações aí a respeito do setor de ovos, né? E, às vezes, quando nós estamos muito envolvidos no dia a dia, nós acabamos deixando de lado um pouquinho aquilo que é básico. E às vezes a pessoa tem muita gente nova chegando, né? Tem muita gente que era da produção e está indo para a área da qualidade, que era da área da qualidade e está indo para a área de gestão. E então hoje eu vou dar um passinho aqui para trás e mostrar para vocês da onde vêm as coisas, né? Então, a minha primeira orientação, a minha primeira dica do dia é entenda da onde está vindo a cobrança, né? Então, para quem não sabe, né, e para quem sabe, vamos relembrar, toda a exigência fiscal em relação aos programas de autocontrole vem dessa norma aqui, é a norma interna número 1 de março de 2017. Né? Então, ela revogou a circular 4, que determinava como que os fiscais deveriam agir, e até então passou a ser essa daqui. Olha, então, toda norma, toda orientação tem aqui, olha, artigo 1º, aprovar os modelos de formulários, estabelece as frequências e amostragens mínimas a serem utilizadas na inspeção e fiscalização para verificação oficial dos autocontroles implementados pelos estabelecimentos dos produtos de origem animal registrados no CIF ou relacionados, ER, junto ao DIPOA, que é o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, né? Bem como o manual de procedimentos. Ou seja, pessoal, olha só, se aqui está falando que o modelo do formulário que o fiscal vai seguir está aqui. As cobranças que ele vai fazer estão aqui, né? E que o estabelecimento é obrigado a ter implantado os programas de autocontrole. E aí agora eu te digo, né? Olha, ele separa em verificação em loco, que vem do latim, que é no local, ou seja, a inspeção lá dentro do setor de classificação, dentro do setor de processamento. Falem para mim, como é que você, aí na sua região, chama a área produtiva, né? A área onde você classifica os ovos. Eu sei que tem regiões que falam com nomes diferentes, né? Aqui, para mim, no interior, aqui do minha porta-porteira, é o setor de classificação. E de vocês, como é que vocês chamam aí? E falem aí para mim no chat também de que cidade que vocês são e como que vocês chamam o setor, tá bom? E aí, ou seja, o fiscal vai lá na área de produção, é verificação em loco. Ele vai avaliar os documentos, é a verificação documental. E ele separa isso em 2 relatórios. Deixa eu deixar aqui. Processamento de ovos. Então, a Érica, aqui do interior de São Paulo também, mais pertinho ali do Paraná, chama de processamento de ovos. Tarumã, né, Érica?
Então, gente, olha, eu já sei aqui, né, que ele tem aí, então, 2 tipos de verificação. Depósito de ovos, 2 tipos de verificação. A verificação em loco e a verificação documental. Só fazendo a título de curiosidade, por que algumas cidades chamam o setor de classificação de depósito de ovos? Porque antigamente o embalamento do ovo era feito ali na hora da coleta mesmo. A pessoa já selecionava os ovos que estavam limpos e colocavam na bandeja, que depois seriam encaixotadas. Então, aquela área grande, ela era só um depósito, ela era só uma área de armazenagem. Por isso que o pessoal chama ainda hoje o setor de classificação de depósito de ovos. E mais uma vez, não tem certo e não tem errado, tá? É só... Ah lá, o Gustavo falando. Então, alguns lugares chamam de padronização de ovos. Legal, Gustavo. Aqui, uma outra situação. Existem 2 tipos de inspeção. A permanente, que é para a área de abate, né? Então, a Juliana aí está acostumada com a área de abate de frangos. Juliana, me fala uma coisa. Inspeção de frango também... Inspeção não, perdão. Abate de frango também é inspeção permanente? O abate só pode acontecer se o fiscal estiver lá? Isso, sim. Para fazer o ante e o pós-mortem. Então, é obrigada a ter, né? Isso, é a atribuição do fiscal. E aí é permanente. Legal, obrigada. E para nós que somos do setor de ovos, essa inspeção é periódica, né? Ou seja, se eu não tenho abate, assim como os laticínios, a inspeção só é realizada quando você tem... perdão, eu só tenho uma inspeção permanente quando eu tenho um abate animal, justamente como a Juliana disse, que eles precisam avaliar a condição do animal antes do abate, né, e depois do abate. No nosso caso, a inspeção periódica é determinada uma avaliação de risco para que o fiscal saiba com que frequência ele vai efetivamente no estabelecimento. Se não houver risco nenhum, essa inspeção é anual. Lembrando também que agora, durante a pandemia e pós-pandemia, ficou muito... entrou em prática a inspeção online, né? Então, do fiscal pedir foto com as evidências das instalações, pedir o arquivo dos documentos, pedir para vocês escanearem os registros de um determinado período. E, sinceramente, eu acredito que essa prática ela não vai deixar de existir, tá? Os fiscais já voltaram presencialmente nos estabelecimentos e ainda assim eles pedem os documentos antes e aí eles chegam no local já com os documentos inspecionados. Tudo bem? Aqui tem um quadro de amostragem que os fiscais utilizam e aí eu quero chegar para vocês no que realmente importa para nós, os elementos do autocontrole. Então, o que o fiscal chama de elemento de autocontrole é o que nós fazemos toda a divisão aí de programas de autocontrole. Aqui não está numerado, mas a hora que nós chegarmos no checklist estará. Então, quando eu falo para você, entenda da onde vem a cobrança, é isso. Aqui está escrito para o fiscal o que ele vai cobrar, o que ele vai procurar de informação. Para quem é um pouquinho mais... quem já está na lida aí desde 2015, pelo menos, tem uma informação, sabe que todas essas informações aqui vieram
da circular 4, da circular 175 de 2005. Então, perdão, é quem está na lida a partir de 2005, né? Ela é a nossa dica 4. Por quê? Dá uma olhada, gente. A orientação que tem para o fiscal aqui, ela é muito curta, ela é muito concisa, sabe? Então, olha, o que ele vai procurar em relação à manutenção? Iluminação, ventilação, águas residuais e calibração. E aí ele vai avaliar, né, se as áreas de inspeção aí, suas instalações, equipamentos, utensílios foram localizados, projetados e construídos de forma a permitir a fácil manutenção e higienização. Uma garrafa PET para proteger uma lâmpada, ela foi projetada para isso, né? Eu já passei por isso, né? De auditar e ter lá uma garrafa PET e a pessoa ainda falar assim, não, mas a minha proteção luminária é ecológica, né? Estou reaproveitando a garrafa PET para fazer um protetor de lâmpadas, mas ele não foi projetado para isso, gente. A equipe de engenharia desenvolveu, né, Gustavo? Super desenvolvido, né? Nós temos aí os engenheiros ecológicos. Então, assim, quando você quer saber o que o fiscal vai cobrar, você vem aqui. Então, não adianta você ficar reclamando, poxa, mas o fiscal está olhando o mexedor que eu uso para mexer no balde do ovo líquido. Sim, é utensílio. Enquanto utensílio, enquanto em contato com o produto, nossa, eu uso e atende. Não vou nem comentar, gente. Ainda bem que você não colocou o nome aqui, né? Tá no número ainda. Vai ver que é essa a pegadinha. Então, eu sei que equipamento e instalação precisa estar localizado no local que foi indicado no processo de registro, ele precisa ter sido projetado para isso e ele precisa ser de fácil manutenção e higienização. Por isso que eu não posso usar madeira dentro do meu setor. Está escrito aqui que eu não posso usar madeira? Não está. Mas madeira não é de fácil higienização. Tudo bem? Então, o que ele vai procurar em relação à iluminação? Ela tanto pode ser natural quanto artificial, mas ela precisa ser suficiente. Ana, não está escrito aqui quantos lux eu preciso ter. Aí você precisa buscar outra referência, né? Você precisa buscar outras informações e colocar essa informação no seu programa de autocontrole. Depois que você colocar no programa de autocontrole, o fiscal vai checar. Poxa, eu coloquei que era 500 lux no meu programa, mas o meu monitoramento está mantendo esses 500 lux? Que frequência que eu coloquei? Eu vou fazer um teste anual e eu vou realizar esse teste anual? Ou eu vou colocar que eu estou fazendo um monitoramento diário e, na prática, só realizar ele uma vez por ano? Entendam? O que você colocou no seu programa de autocontrole, você precisa aí praticar aquilo que está escrito, né? Então, muitos fiscais, eles até ficam muito bravos, que eles falam assim, pô, mas você colocou isso no seu manual, você colocou isso no seu programa de autocontrole, e você não está cumprindo? Então, e aí você tem que trazer a referência legal para que você está usando aquilo, tá? Então, PAC número 1, manutenção, PAC no... Achei que eu apertei o botão errado aqui. PAC número 2, água de abastecimento. Número 3, controle de pragas. Número 4, higiene industrial e operacional. Número 5, higiene e hábitos higiênicos dos funcionários. Número 6, procedimentos sanitários operacionais. Número 7, controle de matéria-prima, incluindo aproveitamento condicional. Ingredientes e materiais de embalagem. Aí eu vou dar quem quiser anotar aí uma diquinha, gente,
coloquem no seu PAC 7 ou façam uma instrução de trabalho à parte aqui a respeito do tratamento desses materiais, né, que tem o aproveitamento condicional, né, ou reaproveitamento, ou como que você vai bloquear isso. Mas em relação à matéria-prima, coloquem a informação lá de como você vai lançar isso no mapa estatístico, tá? É até bacana você ter uma instrução de trabalho sobre como fazer os lançamentos no mapa estatístico. Isso é importante, tá? Para quem, né, precisa emitir DCPOA, que é um documento de transporte, e fazer uma instrução de trabalho também de como emitir o DCPOA. Eu já fui cobrada disso em curtumes. O 8, controle de temperaturas. 9, análise de perigos e pontos críticos de controle, o famoso APPCC, né? 10, análises laboratoriais. 11, controle de formulação de produtos e combate à fraude. 12, rastreabilidade e recolhimento. 13, respaldo de certificação oficial. Essa daqui, para algumas granjas, ela é não aplicável, o fiscal não considera. Outras regionais, o fiscal considera, porque ele entende isso aqui. Ó, ele entende que ele está avaliando se o sistema de controle estão em conformidade com os requisitos estabelecidos na legislação nacional. Então, por mais que o respaldo de certificação oficial é obrigatório para os estabelecimentos exportadores, alguns fiscais cobram para estabelecimentos não exportadores por causa disso, que ele está avaliando se todos os seus autocontroles estão de acordo com a legislação nacional. Tudo bem? Já o PAC 14, e o 15, eles são obrigatórios para os estabelecimentos que têm abate. Então, em relação a bem-estar animal, e identificação, remoção e segregação do material de especificado de risco, que é o MER. Né? A parte de coluna, olhos, cérebros, né? São pedaços aí dos animais que não podem entrar em contato com aqueles outros que vão virar materiais comestíveis. Anésia, uma dúvida. Oi. Você comentou que você já viu alguma coisa em curtume, né? Sobre o MER, um cliente nosso exigiu que a gente fizesse a separação no curtume. Desculpa, você o cliente é o curtume ou é o frigorífico? O cliente é a fábrica de gelatina. Tá. E aí eles fizeram uma auditoria e eles cobraram como que a gente faria essa separação, que a gente sabe que o risco de vir alguma parte desse risco específico é difícil, né? Não chegar ao curtume. Você já viu como que é feito? O que eu tenho feito, Juliana? No procedimento número 7 de matéria-prima, eu determino como é que vai ser a minha inspeção de recebimento de peles. E aí, nessa inspeção, eu detalho que tem que ser ausente de chifre, casco, olhos, crânios, rabo, o que mais? Medulas, né? Amígdalas. Então, eu descrevo isso no meu PAC 7 e coloco na minha inspeção de monitoramento, inspeção do veículo e inspeção das peles. Na inspeção de pele tem que ser ausente os materiais de risco específicos. Tá joia, Respondi? obrigada. Respondeu, obrigada. De nada. Claro que, observando, se eu recebi um material que está em desacordo com aquilo que eu estipulei, eu preciso tomar uma ação corretiva de comunicação com o meu fornecedor de pele. Né? A mesma coisa, pessoal, vamos trazer isso aí para a realidade da granja.
eu vou determinar que tipo de ovo eu estou recebendo, né? Eu estou recebendo ovos convencionais, né? Vamos supor que eu tenho uma produção terceirizada. O cliente, o meu fornecedor está me mandando os ovos de acordo com o que eu combinei com ele, tá? Então, onde eu vou detalhar isso? Eu vou detalhar lá no 7, de que maneira eu vou receber, tá? E aí, isso vai ser a minha amarração no 6, procedimentos sanitários operacionais. Eu tenho uma exigência específica no meu recebimento, eu vou transformar ele em PSO também, tá bom? Dúvidas até aqui, gente? Você pode ir falando, tá? Daí, o que aconteceu? Nós já sabemos, então, quais são os elementos de inspeção que os fiscais vão procurar, que os fiscais, as fiscais, né? E esse daqui é o modelo do relatório dele. Então, ele vai fazer um relatório de verificação oficial de elementos de controle, daí vem a sigla VOEC, né? Então, se você receber um e-mail do fiscal falando segue relatório VOEC, né? VOEC, é esse relatório aí, verificação oficial dos elementos de controle, tá? Essa primeira parte é a parte in loco, ou seja, ele vai avaliar no local. Lembra que eu falei que manutenção é número 1? Olha a manutenção aqui. Então, o que ele está falando aqui? Vou aumentar um pouquinho a letra para vocês. Elemento de controle. 1, manutenção, incluindo iluminação, ventilação, águas residuais e calibração. Então, o que o fiscal vai fazer? Ele vai colocar aqui a área que ele está inspecionando. Ele vai colocar aqui, gente, a área que ele está inspecionando. Olha a pegadinha na pergunta. A não conformidade, se a resposta for sim, é que tem alguma coisa errada. Se a resposta for não, é que tá tudo ok. Tudo bem? Essa é a primeira pergunta que ele vai fazer. A segunda pergunta que ele faz é compatibilidade com os registros em loco da empresa. Então, o que é um registro em loco, gente? É o monitoramento, é a planilha de controle. Então, né, nós estávamos falando de recebimento de matéria-prima agora. A planilha está de acordo com a realidade? Então, o que aconteceu? Olha, nesse caso aqui, o fiscal não elencou todas as áreas, ele deixou para colocar apenas a área onde ele achou não conformidade. Então, ele tem aqui a não conformidade, sim, existe alguma coisa errada. Compatibilidade com o registro? Não. Isso quer dizer que tem uma coisa errada no registro também, ou seja, eu tomei 2 não conformidades aqui. Né? Porque se ele tivesse colocado aqui, ó, a não conformidade, e ele respondia sim. A compatibilidade com o registro, sim, quer dizer que a realidade do desvio estava registrada. Nesse caso, o fiscal disse que o problema não estava registrado na planilha do dia. Então, gente, olha a importância de você fazer o relatório em tempo real. Porque, olha, piso quebrado e com acúmulo de sujidade de terra e concreto quebrado próximo à porta da câmara fria. Essa área específica aqui não era a área interna, tá? Quando você lê, você fala assim, poxa, estava tudo isso na porta da câmara? Não, era na área externa. Ele não colocou aqui que era a área externa, mas a pessoa que acompanhou lá me falou, não, olha, isso aqui era na área externa, tá? Se tivesse registro lá no monitoramento, olha, o piso está quebrado e por isso está acumulando sujidade, e eu tenho um plano de ação organizado, eles não teriam tomado essa segunda não conformidade aqui. Tudo bem?
Gente, dúvidas aqui em relação a, a isso? A como o fiscal vai colocar no plano de ação de in loco? Eu vou seguir e se vocês tiverem pergunta, vocês me façam, tá? Estou voltando para a norma. E aí ele vai seguir aqui, ó, todos os elementos, ele vai avaliar todos os elementos. Muda um pouco aqui na avaliação de água, porque ele pode pedir para fazer, pode não, normalmente pede, para fazer o cloro residual livre e o pH. E aí agora, gente, vem mais uma situação. Para quem não está passando por isso, já se prepara. Eles estão pedindo também para fazer análise de cor e turbidez na hora que eles estão lá. Para quem tem o equipamento, eles estão pedindo para fazer. Por quê? Porque a portaria 888, ela altera a frequência de cor e turbidez para semanal e não mais para mensal, tá? Então, já anotem e se organizem nesse aspecto. Pragas, higiene industrial, aqui ele muda aqui a planilha e inclui se você tem uma avaliação pré-operacional e operacional, e também se estão em implantação, monitoramento, verificação e ação corretiva, tá? Ou seja, se você tivesse lá um plano de ação escrito uma não conformidade, ele vai avaliar se aquela não conformidade foi cumprida dentro do seu prazo, do seu plano de ação interno. Higiene, hábitos higiênicos, PSO, matéria-prima, insumos, temperatura. Aqui ele vai avaliar lá a temperatura em loco, se o que está na realidade naquele momento bate com o monitoramento que foi feito, tudo bem? Pode ser até que ele leve, que ele peça um outro termômetro padrão para conferir na hora com a temperatura demonstrada no painel da câmara, tá? O APPCC, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai avaliar como é que está a implementação desse monitoramento, como é que você está fazendo o monitoramento e a verificação e as ações corretivas, né? Alguns fiscais têm pedido essa amarração dos ovos não conformes com o mapa estatístico. 10 laboratoriais. Aí, a dica também, avalia, anota como é que vocês estão avaliando o resultado dos laudos externos, aquele que você mandou para o laboratório. Está chegando e você está engavetando? Se teve um desvio no resultado, você está tratando esse desvio? Você está fazendo um plano de ação interno para avaliar esses resultados? Ó, 11, 12 e 13, tá? O restante não vai sair no nosso relatório porque não faz parte. E depois vem a avaliação documental. Então, o checklist, olha, tem aqui manutenção, água, controle de pragas. O 4, ele abre um pouco mais. Por quê? Porque ele avalia individualmente a implementação, as ações corretivas, os monitoramentos, tá? E aí ele marca um X aqui daquilo que estiver errado. Então, se tiver certo, não vai ter nada, e se tiver errado, vai ter um X. O que acontece? Depois, ele vem escrever aqui embaixo as não conformidades que ele encontrou. Vou mostrar para vocês. Vou dar um exemplo aqui. Que eu não copiei, vou pegar para vocês depois. Ele vai escrever aqui embaixo as não conformidades. Então, pode ser que ele esqueça de marcar algum X aqui em cima, ou que ele marque um X aqui e não descreva. Então, você vai levar em consideração as situações que estão descritas aqui embaixo. Oi?
Então, vamos aí, o que vai acontecer, pessoal? Ele fez essa avaliação, ele vai avaliar o nível de risco do estabelecimento, que está mais aqui embaixo, vou mostrar para vocês. Esse daqui, parte 3, análise de risco. Então, olha, ele vai avaliar aqui se as informações, aqui fala SIGCIF, mas no PGA SIGCIF, hoje os mapas, se estão sendo lançados, se os meses foram verificados, se houve alguma ação fiscal, se tem algum risco iminente na saúde pública, a fraude, a falsificação, a adulteração. E aqui ele vai te dar o seu resultado. Se o seu nível de risco é 1, 2, 3 ou 4, quanto maior, mais frequente ele vai visitar o seu estabelecimento. Então, se é risco 1, ele vai vir anual. Se é risco 2, ele vai vir semestral ou trimestral. E aí ele vai determinar por que que ele está fazendo, está tomando essa pontuação aqui, tá? Para quem está no dia a dia aí, sabe, né, que foi intensificada a fiscalização dos mapas estatísticos e muita gente tem sido multada por isso, por causa do mapa estatístico. E aí, o que acontece? Você leva aqui uma não conformidade no mapa estatístico, depois vem aqui e fala que você teve um auto de infração por causa disso, o que vai acontecer? Seu nível de risco vai aumentar e o fiscal vai te fiscalizar muito mais vezes. Dúvidas até aqui, pessoal? Então, entendemos da onde vieram as cobranças, certo? Dica número 1, entenda da onde vem a cobrança. E a dica número 2 é leia a norma interna 1 de 2017 e entenda a cobrança desse fiscal. A dica número 3, que é o próprio RISPOA. Então, quem que é o RISPOA? É o decreto, é quem regulamenta realmente a nossa situação aqui dos produtos de origem animal. Então, tudo aquilo que o fiscal está falando lá, pode procurar que vai ter aqui. Então, olha, obrigação dos estabelecimentos: manter as instalações, os equipamentos e os utensílios em condições de manutenção adequada para a finalidade a que se destinam. Então, registro. Deixa eu ver se tem um registro aqui do estabelecimento. Os estabelecimentos devem dispor de programas de autocontrole desenvolvidos, implantados, mantidos, monitorados e verificados por eles mesmos. Tá? Então, sistematizados não quer dizer que eu tenha que ter um sistema digital, um sistema de informática para isso. Eu posso ter um sistema no papel, né? Então, está sistematizada a minha maneira de trabalhar. E aí, é obrigação de quem fazer isso? Dos estabelecimentos. Mas por que isso? Porque lá, né, muito tempo atrás, nem era ainda da minha época, os fiscais eram responsáveis por fazer os monitoramentos dos estabelecimentos. Por isso que até as granjas ficaram, né, meio abandonadas, porque os fiscais estavam o tempo inteiro concentrados nos estabelecimentos de abate, nos estabelecimentos onde o risco era maior. E agora, com o decreto 10468, vem muito pesada e muito clara essa separação de que o autocontrole é a obrigação do estabelecimento, né? Então, assim, eu tenho o hábito de ir marcando, vocês percebem aqui no meu PDF marcado, né? Informações que são úteis, importantes para mim. Esse meu arquivo aqui, inclusive, olha, eu até comecei a arriscar coisas que não são da grande, né? Então,
O que não tem a ver com a granja, eu vim arriscando, para quem não sabe, né, o botão da direita lá e marcar. Ó, esse daqui eu vou... Cadê? Girar, ler, definir, registro, reaçar. Vamos supor que eu fosse riscar o 77. Então, o realçar você marca com a cor, né? E cadê o meu... Gente, perdi o meu botãozinho aqui de riscar. Eu travei aqui meu computador. Depois eu mostro para vocês. Mas você pode riscar, fazer as suas anotações, né? Então, risquei aqui e depois apago. Tá? Então, assim, o bacana do PDF é isso. Você vai fazendo as suas anotações. Se você prefere no papel, sem problema, faça no papel, que aí você perde aí o macete do localizador, né? Então, para quem está chegando agora no mundo da qualidade de produto de origem animal, a nossa chave fundamental, a nossa Bíblia é o decreto 9.013, lembrando que você tem que seguir o que foi alterado pelo decreto 10.468, ok? Dica número 3, a número 4, estava pulando ela. Circular 175 de 2005. Ela, eu sei, gente, que ela foi revogada, mas se você precisa de orientação, é esse documento que você tem que procurar. Por quê? Porque aqui... não estou conseguindo... tá aqui, ó. Tá vendo? Ele era o documento base dos elementos de autocontrole antes. Só que está numa sequência diferente. Gente, voltando na dica número 1, na dica número 2 da norma interna, quem não colocou seus programas de autocontrole ainda na ordem da norma interna 1 de 2017, coloquem. Coloquem porque a fiscalização está cobrando, tá? Então, tem gente tomando não conformidade porque os programas de autocontrole não estão nessa ordem aqui, tá? 1, 2, 3, até o 12 ou 13, dependendo da sua cobrança, tá? Então, coloquem nessa ordem. A portaria... Gente, desculpa, parei de projetar. A portaria aqui, a circular 175, ela tinha uma ordem diferente, né? Porque ela era a ordem antiga, mas aqui é a base para tirar todas as suas dúvidas. Então, olha, quando você entra em manutenção, aqui falava só a respeito de manutenção de equipamento e instalação. Aqui vai mostrar o que o fiscal está procurando. Se o forro e o teto, paredes e pisos são de material durável, impermeável e fácil higienização. Então, você já sabe que no seu programa de autocontrole, você precisa detalhar como que você vai manter as condições do forro, do teto, da parede, do piso, das áreas, né, ó, portas e janelas, escoamento de água, a área que manipula, a área que processa, a área que estoca, que diferença que você tem, né, nessas áreas. Ó, na minha área de recebimento tem tanta, né, é tão crítica. A área de processamento é mais crítica, a área da sala de quebra é mais crítica ainda. Então, é importante você pegar essa documentação aqui, ler como fonte de consulta, mas você não pode colocar ela como referência legal, porque ela está revogada. Mas os conceitos, as orientações que tem aqui, nenhuma outra legislação tem, gente. Aqui fala até o que o fiscal vai ver durante a verificação de equipamentos. O que ele vai fazer se uma não conformidade for encontrada, tá? Então, isso daqui é para você
utilizar na hora de elaborar o seu manual, o seu procedimento, é excepcional, tudo bem? Então, o que entra como referência legal? A norma interna 1 de 2017, mas a 175 de 2005, ela serve aí como material de estudo para vocês, tudo bem? Então, falamos aí, nossa dica número 4, a dica número 5, começa a entender por que está tendo essa intensificação das cobranças dos planos de ação, tá? Então, ofício circular 19 de 2021, 3 de março de 2021. Então, o que nós temos aqui? Olha, padronização dos procedimentos do Serviço de Inspeção Federal. Então, é por conta dessa padronização aqui, e incluindo aqui embaixo, ó, procedimentos de avaliação dos planos de ação. Tá aqui, gente. Por que eles estão, né, batendo firme nisso? Tá aqui a causa, a origem dessa informação. Então, análise de risco, tá? A pergunta no chat é: que tipo de não conformidade tem gerado auto de infração? Se eu contar para vocês que o que eu mais tenho visto de auto de infração desse ano é mapa estatístico de longe, assim, muito, muito. Gente, e não é multinha, não, é multa de 15 mil reais, porque o estabelecimento não percebeu que errou na hora do lançamento do ovo líquido, aí ele passou por aquela avaliação, né, semestral lá, o fiscal informou que tinha erro e que tinha que realizar aquela correção, o estabelecimento fez a correção, mas ele errou em um mês. Um dos meses que ele fez a correção, ele errou. O que aconteceu? O fiscal entendeu que ele não resolveu o problema, que ele não atendeu o plano de ação e deu uma multa para ele. Mapa estatístico, gente. Até foi o assunto do nosso bate-papo anterior, né? Os mapas estatísticos. Tem vindo muita multa nesse sentido, tá? Então, os estabelecimentos recebem uma comunicação da avaliação do mapa estatístico do período anterior e te dá um prazo para resolver. Quando você não resolve, né, e aí você é avaliado novamente, já tem vindo o auto de infração. Fora isso, né, num sentido convencional, o que seria um auto de infração? Por exemplo, um desvio de PNCRC, é auto de infração. Você tem que responder, você tem que fazer a defesa, mas é auto de infração. Um desvio numa análise oficial de água ou de ovos. Às vezes, se for tipo réu primário, né, se não for uma reincidência, você até consegue reverter, você tem que resolver a não conformidade, mas às vezes na defesa você consegue reverter para ser só uma advertência e não um auto de infração efetivo, assim, não ter que pagar a multa, sabe? E quando é questão de risco, risco para a população, aí gera auto de infração. Sabe onde é que vocês vão buscar essa informação? Aqui no RISPOA. Processo administrativo. O descumprimento às disposições deste decreto e as normas complementares será apurado em processo administrativo, instruído e iniciado com a lavratura no auto de infração. Não é porque você recebeu um auto de infração que necessariamente você vai pagar uma multa, tá? Mas é muito claro que quando você não cumpre o plano de ação, é auto de infração. Olha só, então aqui
Para quem, né, me perguntou, capítulo 4 do decreto 9.013, item processo administrativo, a partir do artigo 520. Cadê? Então, toda aqui tem as situações em que o auto de infração será gerado e como que você tem que fazer a defesa e o recurso aí, como que você pode entrar com um recurso, tá tudo aqui, tá? Mas, em tese, não cumprimento de plano de ação, produtos que tenham sido fraudados, adulterados, né? Produtos não conformes. Então, por exemplo, alguém foi lá no CIF, no site do MAPA, e denunciou a sua granja por estar vendendo ovo comum no lugar de ovo caipira. Você está pintando o ovo lá. O MAPA é obrigado a avaliar isso lá na sua granja, e se ele identificar a não conformidade, é um auto de infração. Bom, respondida a pergunta? Voltamos aqui, então, para o ofício, certo? O que vai acontecer, gente? É um ofício grande, tem 14 páginas, eu não vou conseguir ler com vocês tudo, senão vocês vão dormirem, eu não quero ficar sozinha aqui. Deixa eu ver a pergunta. Beleza. Então, como eu não quero ficar sozinha aqui, nós não vamos ler tudo, nós vamos ao que interessa nesse bate-papo. Claro que, como eu sou muito boazinha, eu vou mandar para vocês no e-mail de vocês, tá? Então, aqui, olha só, atribuições do serviço de inspeção, quando os procedimentos aos programas oficiais de análise, né? Ou seja, como é que ele vai atuar quando ele for aí no seu estabelecimento coletar a amostra para análise oficial, a avaliação dos CIFs, né? O que ele vai procurar na sua empresa. Se antes nós nos baseávamos só na norma interna 1 de 2017, hoje essa daqui é crucial para nós, né? Pô, Ana, mas o documento é do fiscal, por que eu vou ler? Gente, quando você sabe o que o fiscal está procurando, é uma maneira de você ser muito mais assertivo nos seus controles, tá? Então, nós estamos procurando aqui, anexo 5, procedimento para a avaliação dos planos de ação. Então, o que ele fala? Os planos de ação devem seguir os modelos padronizados. Então, qual que é o modelo padronizado, pessoal? É o modelo padronizado aqui na norma interna 1. Vou lá embaixo. Esse aqui, tá? Esse é o modelo padronizado. Agora, nós temos um pequeno detalhe, tá? Tem fiscal que fala que o plano de ação, né, o modelo padronizado, é só assim, do jeitinho que está aqui. Quando eu recebi da fiscalização regional o plano de ação, ele veio assim, ele veio com o carimbo do Ministério da Agricultura aqui em cima. E é assim que eu tenho enviado, então, desde 2017. Mas teve uma colega de uma determinada região que o fiscal não aceitou. Ele disse que o brasão não pode estar nos documentos emitidos e elaborados pelo estabelecimento. Então, que deveria ser retirado, né? E o plano de ação ficar só dessa maneira. Eu já tenho regionais que, se você mandar o plano de ação desse jeito para o fiscal não aceita, tá? Então, conversem com o seu fiscal, apresente o modelo para eles, né? Se ele prefere com o brasão ou sem, tá bom? Voltando aqui para o ofício.
Uma vez apresentado o plano de ação, o CIF deverá realizar a sua avaliação com vistas à emissão de um parecer conclusivo quanto à sua aprovação ou reprovação. Então, se antes essa avaliação era feita pela fiscalização local e existia aí uma comunicação informal a esse respeito, hoje não. Hoje, toda a comunicação do CIF vai gerar um ofício por parte do CIF. Então, ele vai colocar lá, ofício em resposta ao plano de ação da VOEC X, né? Que acontece? Quando você responde o plano de ação, você precisa colocar aqui, ó, plano de ação, a data aqui em cima é a data da fiscalização, e não a data que você fez o plano de ação, tá? O relatório, aqui você copia igualzinho que tiver no relatório do fiscal. O que for documental, você vai, em loco, você vai colocar a parte 1 em loco, e o que for documental, parte 2 documental. E aqui você coloca o número do relatório que o fiscal colocar. Na hora de você enviar o plano de ação, você pode enviar apenas o plano de ação? Pode. Ou você faz um ofício, né? Prezado doutor, assunto envio de plano de ação referente à VOEC número X, né? E encaminha. O fiscal, quando ele avaliar, ele vai te retornar com um ofício. Resultado da avaliação do plano de ação da VOEC X. Tudo bem? E aí, o item número 3 segue aqui na avaliação do plano de ação, deve ser examinado se a causa da não conformidade foi identificada, se as ações corretivas e preventivas propostas são capazes de, uma vez implementadas, reestabelecer o controle do processo. Então, toda essa intensificação que nós estamos tendo é por causa desse item número 3 do anexo 4. Conversem comigo, gente, por favor. Vocês já tinham ciência desse ofício circular 19? Vocês já tinham ele, ou pelo menos sabia que existia, ou não sabia que ele existia? Digam aí para mim no chat, por favor, ou no áudio. Cadê vocês, gente? Sim, o Ana, eu já conhecia ele. Quem que falou para mim agora? A Juliana. Então, Juliana, esse aqui é o documento que realmente tem intensificado aí essa questão da cobrança fiscal. E aí, um detalhe assim, por exemplo, eu tenho colegas do... Legal, Beth. Eu tenho colegas de outras regionais, por exemplo, que falavam assim para mim que elas sempre descreveram a causa da não conformidade na resposta do plano de ação. Outros não só descreviam a tratativa, tá? Então, assim, deixa eu deixar o chat aberto. Tá? Aí, pessoal, levando isso em consideração, vamos acabar aqui. A avaliação deve buscar por inconsistências que podem se revelar por propostas de ações inadequadas, incorretas ou insuficientes para a correção do desvio, por não possuírem relação com a causa ou subdimensionadas, ou ainda por prazos de execuções demasiadamente longos, sem uma justificativa razoável. Se eu tenho uma ação crítica, eu não posso pedir 6 meses para resolver. Então, dependendo da criticidade, é onde eu vou fazer um prazo maior ou menor, tá bom? E o custo da execução dessa ação corretiva também pode ser considerado na hora de determinar o prazo.
Cabe ao CIF a avaliação dos planos de ação elaborados em decorrência das verificações oficiais dos elementos de controle. Os procedimentos subsequentes à avaliação estão descritos nos itens tal, né? O CIF deverá manter o controle sobre os prazos e ações previstos no plano de ação. Ou seja, quando o seu prazo estiver vencendo, o fiscal pode entrar em contato com você e pedir para você enviar evidências de que as ações foram concluídas. Agora, se ele não entrar em contato, pode ser que você tome uma não conformidade depois por não ter feito. Então, é algo que você precisa combinar com o fiscal antes. Doutor, doutora, estou fazendo, né, o plano de ação, quando no vencimento, vocês querem que encaminhe evidências disso, que a ação foi concluída? Pode ser que ele diga, não precisa, a hora que eu for aí eu vou avaliar, tá? Mas aí você tem combinado isso. Você fica determinado como é que você vai fazer, tá bom? Então, combinem, conversem, peçam orientação nesse aspecto. Na via física do plano de ação, deverão ser realizados apontamentos de atendimento, isso aqui já era feito, né? E sempre que concluído o plano de ação, deve ser inserido no processo, com os registros devidamente feitos, devendo este arquivo aparecer na árvore de indicação de concluído. Ou seja, os fiscais agora, eles têm um outro sistema dentro do serviço eletrônico de informação que ele acompanha os vencimentos do plano de ação. Por isso que provavelmente, por isso que eles estão pedindo as evidências de cada conclusão, tá? Então, dica número 5 é o próprio ofício circular 19. A dica número 6 é avaliar o histórico da sua empresa, né? Pegue os planos de ação antigos e avalie se vocês concluíram devidamente, né? A dica número 10 que eu tinha colocado, que é monte uma pasta de evidências, eu até já vou falar dela para vocês, porque pegou o plano de ação, o que era o plano de ação? Eu tinha que fazer um treinamento. E muitas vezes você faz esse treinamento, você guarda na sua pasta aí, por ordem cronológica. Quando o fiscal chega, você não lembra mais qual era o treinamento que foi feito para atender aquele plano de ação. Então, qual que é a minha sugestão? Se você não quer fazer muitos controles físicos, pegue aquele registro de treinamento, escaneia, gera o arquivo PDF e guarde numa pasta de evidências por plano de ação. Porque aí você vai lembrar qual era o treinamento que foi feito. Tire fotos daquele treinamento, coloque junto nessa pasta de evidências, porque quando você tiver que mandar por e-mail para o fiscal, já está ali separado, já está ali fácil. Então, a minha dica número 6 é avalie o histórico da empresa e cheque se todos os seus planos de ação antigos estão realmente concluídos, se você tem, mesmo que ele seja tipo do começo do ano ou do ano passado, se você ainda tem condições de gerar evidências sobre esse plano de ação, tá bom? Ana. Oi. Você estava falando sobre comunicação com o fiscal, né? Aconteceu aqui com a gente. A fiscal veio, aí ela pediu para a gente trancar uma porta de acesso, né? Que a gente chama de área suja para área limpa. Tá. Aí como vamos mostrar para ela que a gente trancou essa porta? Foto. Nós não perguntamos para ela, né? Então, nós devíamos ter perguntado no dia, mas... Então, aí nós tiramos a foto e mandamos. Até agora ela não questionou se... Né? Aí nós pegamos, trancamos a porta, mostramos a chave lá e mandamos para ela. É um jeito de, né? Exatamente. Tem alguns... Ô, Érica, tem alguns fiscais que eles pedem para você fazer tipo foto 360, né? Tipo, você tira aqui, que tipo, tira 10 fotos do ambiente para mostrar que você não manipulou aquela foto, sabe? Outros fiscais pedem vídeo.
Tipo, ó, filma o local e faz um giro 360 para eu ver que você estava mesmo naquele local. Entendi. Então, é importante sim. E até mesmo depois para você lembrar que porta que era, né, Érica? Então. Exato. Aí eu pensei, a gente colocar também uma plaquinha de atenção, manter a porta trancada, né? Porque só uma pessoa tem a chave também dessa porta. Então, Entendi. O Gustavo falou assim, ó, aqui mandaram colocar pontos de soldadura para garantir o fechamento. Você fala na porta que passa da área limpa para a área suja, né, Gustavo? Para não ter contato de uma com a outra. Né? Então, o Gustavo está falando que mandou até soldar a porta para efetivamente. Mas no caso nossa, dela, acho que não tinha a porta, Gustavo. Aí a fiscal mandou colocar a porta. Ela falou que ela ficou em dúvida na hora de mandar a evidência. E sim, a evidência é a foto. Foto ou vídeo, né? Dependendo de como a fiscal quer. Eu acho que vai ser mais difícil, por exemplo, ela fala assim, me liga por vídeo aqui que eu quero ver. Ela pode até ver. Mas se ela quer uma evidência para ela registrar lá, ela vai pedir aí a imagem. Me fizeram outra pergunta aqui, olha, está sendo exigido isolamento da área suja e área limpa? Gente, essa questão aqui vai de acordo com o que você está sendo cobrado na sua regional, tá? Eu tenho regional que sim, manda isolar tudo com parede, seja isotérmica ou de alvenaria, com até 2 metros, 2,5 metros de altura. E eu tenho fiscais onde aquela corrente plástica serve, tá? Então, não façam nada que você não tenha sido cobrado diretamente pelo seu fiscal. Mesmo porque, Érica, até anota aí, por favor. Como ela mandou você colocar uma porta onde não tinha, pergunta para ela se você precisa fazer o registro, a alteração no processo de registro do estabelecimento, na planta. Se bem que eu acho que o Pedro comentou comigo que ele ia ter que fazer sim. Tá? então, Ana, a porta já tinha, só Tá. que ela pediu para deixar trancada ou fazer uma barreira sanitária dentro da área suja, entendeu? Tá. Vamos supor que você tenha optado por fazer a barreira sanitária. Se você fez a barreira sanitária, você precisa atualizar o seu projeto de registro do estabelecimento. Pois é. Não, mas nós resolvemos trancar. Melhor opção. Melhor. Tá? E ela pediu também para trocar a cor do uniforme, área suja de uma cor e área limpa de outra cor. Quando você troca a cor do uniforme, você precisa colocar isso no seu manual, tá? Até bom, legal, Érica, vou usar isso num exemplo aqui para nós construirmos, tá? Então, aí, olha, a Érica até nos ajudou aqui em relação a avaliar o histórico da empresa. Aí, minha dica número 7, se for algo aplicável, não questione. Pô, ela tá mandando trancar a porta. Você vai ficar brigando com ela por causa disso? Né? Então, não questione. Questione quando for algo que realmente impacte na sua produção. Doutora, olha, isso aqui vai impactar nisso, tá? Não... como que eu vou dizer para vocês? Entenda o todo, tenha a visão macro do processo. Se aquilo lá vai atrapalhar o processo todo, explique para a fiscalização de que maneira que aquilo vai causar dano para o processo e que do jeito que está, se realmente não gera risco para o produto. Entenda por que do questionamento fiscal, tá? Então fica, gente, eu fiquei sabendo de uma regional. Não era fiscalização federal, era fiscalização estadual. O fiscal pediu para que saíssem lá do escritório, tinha uma secretária lá no escritório, e eles pediram para dar licença, porque eles queriam conversar entre eles, tinha sido uma fiscalização em grupo.
Sabe o que o dono fez? Ele falou assim que ela não podia sair da sala naquele momento porque ela estava tirando nota. Quem que adivinha o que aconteceu? Chuta, fala aí para mim. Para piorar o caso, o dono da granja ligou para o chefe da fiscalização para falar que eles estavam, que onde já se viu pedir para ficar sozinho na sala. Quem que adivinha o que aconteceu com o relatório? É desacato, Juliana. Só que eles não colocaram desacato no relatório deles. Não virou auto de infração também, não. Não virou auto de infração por desacato. Poderia até ter virado. Mas sabe o que aconteceu? Não conformidade. Tomaram não conformidade em tudo. Todos os elementos de inspeção eles tomaram não conformidade. E aí, vai questionar o quê? Vai adiantar ligar para o chefe dele agora? Então, assim, gente, é bom senso. Pô, o que custava pedir para a secretária dar licença, né? Fosse para uma outra sala, arrumasse um notebook para tirar essas notas, não dá? Atrasa a carga, tá? Então, é bom senso, gente. Número 8. Preenchimento do plano de ação de maneira que você lembre como atender, né? Então, bora lá. Então, nós temos aqui um plano de ação em loco. A letra está muito pequena, pessoal, dá para vocês lerem? Então, vamos naquele mesmo exemplo lá que eu tinha dado antes para vocês. Olha, o elemento de controle é o 1, manutenção. Aqui, quando você vier na deficiência registrada de supervisão ou auditoria acima referenciado, descreva integralmente do jeito que a fiscalização anotou. Não fica mudando o texto da fiscalização, tá? Câmara fria, piso quebrado com acúmulo de sujidade de terra e concreto quebrado próximo à porta da câmara fria, né? Era da área externa. Aí, lembra o que estava falando lá no ofício 19? Nós temos que determinar a causa da não conformidade, né? Então, por que que o piso estava quebrado? Por que que estava com acúmulo de sujidade de terra? Né? Então, assim, eu não lembro o caso aqui, então, mas eu vamos criar uma historinha aqui, né? Então, ó, eu já sei que foi na área externa, na área de expedição aí do carregamento, assim, a saída da câmara fria lá para o carregamento, né? Então, vamos supor que choveu muito naqueles dias, né? O caminhão passou lá, acabou forçando o piso, quebrando o piso e gerou acúmulo de sujidade. Vamos supor que a causa foi essa, tá bom? Então, como é que nós vamos descrever? Devido às fortes chuvas nos dias anteriores à fiscalização, o piso da área externa, ó, eu já estou pegando aqui, aproveitando e falando que aquela sujeirada toda é na área externa, não é na área externa, né, na interna. Porque quando interna, o meu risco é maior. Então, eu já estou jogando aqui que é para a área externa, tá? O piso da área externa cedeu com o peso do caminhão de transporte de ovo líquido, vírgula, gerando acúmulo de sujidade e concreto. Pronto, já expliquei o que aconteceu, né? De quebra, já estou tirando o meu aqui um pouquinho da reta. Agora, eu preciso falar o que eu vou fazer, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Se eu falei que choveu muito e às vezes ainda pode estar até chovendo,
eu não vou conseguir resolver isso de imediato, né? Então, eu vou ter que tomar duas ações. Então, eu vou até criar mais uma linha aqui. E aí, né, mesclar e mesclar. Então, minha primeira ação vamos supor, o que eu posso fazer? Me ajuda aí, gente. Eu tenho um piso lá na área externa que eu não vou conseguir fazer o conserto definitivo dele agora, mas eu preciso minimizar. Eu poderia jogar o que lá? Não é manta asfáltica que fala? Como que eu posso, que produto que eu posso jogar lá para provisoriamente? Quem me ajuda? Eu até poderia interditar, Juliana, mas é a área de carga de ovo líquido. Eu não vou conseguir interditar. Se fosse uma área que eu conseguisse isolar, ótimo, né? Vamos supor, vamos pegar a ideia da Juliana. Vamos supor que eu tenha duas plataformas para isso, né? Então, o que eu vou fazer? Limpar o local e isolar a área até a estiagem das chuvas e conserto definitivo. Vou usar a ideia da Juliana aqui, então. Então, quando que eu vou fazer isso? Lembrando que a auditoria foi dia... Vamos colocar que essa auditoria foi hoje? Não, a auditoria, sei lá, foi ontem. O fiscal deixou aí na hora que ele acabou a auditoria. Então, expliquei o que aconteceu e vou falar a minha ação que eu vou tomar agora. Limpar o local, porque eu não posso deixar acúmulo de sujidade, né? E isolar a área até a estiagem das chuvas e conserto definitivo do piso. Quando que eu vou fazer isso? Pô, é só para limpar e isolar? Até amanhã eu acabo. Hoje é 26, então 27/11 de 2021. A auditoria foi ontem, estou fazendo hoje. Tá? Agora, eu preciso dar eu preciso resolver isso, né? Então, só que assim, vamos supor que as chuvas agora terminem, sei lá, em janeiro. Pô, até janeiro eu consigo concluir isso. Se eu pedir aqui 30 dias, conserto do piso, conserto do piso da área externa de carregamento. Ovo líquido. Retirar concreto solto e concretar o local. Pô, a gente já está em 26 de novembro, se eu pedir 30 dias, não vai ter acabado as chuvas, não vai dar. Você vai aí pedir 60 dias. Então, 60 dias, 26 de janeiro. Vou colocar aí, 26/1. Pode ser que o fiscal não aceite. Pode ser que ele aceite porque eu tenho duas áreas de descarga. Mas, se eu tiver uma área de descarga só, o fiscal vai falar o quê para mim? Ele vai falar assim, não, você vai ficar usando. Então, a alegação de isolamento da área não é plausível, não é aplicável. E é isso que o fiscal vai avaliar aí na hora de fazer a orientação dele, né? A avaliação do documento dele, tá bom? E agora eu vou pensar na medida preventiva. Né? O que eu vou fazer para que aquele problema não volte a acontecer? E aí, gente, sugestão das medidas preventivas.
Quem me diz? Lembrando que, qual foi a causa? A causa foi a chuva que fez ali com que o meu piso cedesse. Agora, é um piso que, pô, teoricamente ele foi projetado para caminhão passar em cima, né? Então, não era para ter cedido, mas em alguns momentos realmente nós temos chuvas aí fora do local, fora, né, do que normalmente da região. Quem me diz uma ação preventiva que nós poderíamos utilizar aqui? Por que que isso não estava no meu monitoramento, né? Por que lembra que o fiscal falou? O que o fiscal falou aqui, ó? Que o registro em loco não estava anotado aquilo lá. Que se não estava anotado, quem que não registrou, gente? Se eu tinha essa informação da área externa no meu monitoramento, o monitor não monitorou adequadamente. Pode ser. Ó, eu recebi a mensagem aqui no chat, desviar a água da chuva desse local, é uma boa opção. Se isso fizer jus, é uma boa opção, sim. Então, mas e o monitoramento? O monitoramento não foi feito. Se o monitoramento tivesse sido feito, né, eu teria pelo menos o registro daquela não conformidade no dia. Então, a primeira coisa que eu preciso pensar é, né, vamos supor que a falha tenha sido do monitor, tá? Então, a falha do monitor é treinar o monitor da qualidade para realizar a inspeção nas áreas externas. Vamos pensar assim, por exemplo, que aí eu vou precisar analisar a causa, né? Foi o monitor que não monitorou, ou o meu checklist que não tinha esse item. Se foi o meu checklist, o que eu vou fazer? Alterar formulário X, monitoramento diário, e incluir áreas externas. Então, primeiro eu altero o meu formulário e aí na sequência eu treino o monitor da qualidade para fazer essa inspeção, tá? Então, isso daqui eu posso também fazer aí em 2 dias. A partir de quando que o meu formulário novo vai ter que estar em uso? A partir do dia desse dia aqui. Ah, mas eu só vou virar. Ah, eu não vou colocar um formulário para usar antes de virar o mês. Falta 3 dias para virar o mês. Gente, o que é preferível? Você mudar o formulário a qualquer tempo ou levar uma bronca do fiscal só porque ele vai falar assim, pô, mas você vai demorar 1 semana para mudar um formulário e treinar um funcionário? Tá? Então, avaliem isso. Às vezes, nós temos pequenas manias que isso pode atrapalhar o nosso dia a dia. Porque, afinal de contas, o pessoal da qualidade tem muitas manias, né? Principalmente na sistemática de organização das coisas. Então, aproveitando aqui, ó, o comentário, ó, desviar a água da chuva do local. Então, isso aqui pode fazer parte da primeira parte aqui, ó. Desviar a água da chuva do local e consertar o piso, tá? Agora, se eu tenho uma ação de manutenção aqui, eu preciso estabelecer um monitoramento, né? Então, vamos supor que esse estabelecimento ainda não tivesse um cronograma de manutenção preventiva. O que ele vai fazer? Elaborar cronograma anual de... Perdão, gente.
anual de manutenção preventiva. Ok? Quando que eu vou fazer isso? Poxa, a gente já está no final do ano. Eu posso já elaborar esse manual, ou você pode pedir para a fiscalização deixar você implementar esse cronograma anual de manutenção preventiva para 2022. Porque é algo mais complexo, é algo que você vai demorar mais tempo. E lembrando que você pediu até 26 de janeiro para concluir essa obra. Então, você pode colocar aqui que até dia 10 de janeiro de 2022, eu vou elaborar um manual de manutenção preventiva. Quais são os meus registros, pessoal? Quais são as minhas evidências? Evidência de foto da área limpa e isolada, né? Se eu já, como o nosso colega que falou, desviar a água, se eu já desviar essa água antes, eu posso ter a foto da maneira que eu fiz o desvio da água do local. Depois, eu tenho aqui a nova versão do formulário, incluído as áreas externas e o registro do funcionário. E depois, na data lá de 10 de janeiro, eu terei aí o formulário do cronograma anual de manutenção. Tudo bem? Essa daí, então, já foi a minha dica número 8. Preencha o plano de ação de maneira que você lembre como aplicar as ações, né? E como que você vai providenciar as evidências, né? A número 9, ou eu até poderia inverter aqui a 9 com a 10, né? Então, vou transformar a 9, então, vai ser monte a pastas de evidências. Conforme você for concluindo esse plano de ação, monte uma pasta desse plano de ação e coloque lá as fotos, renomeie as fotos, né? De acordo com o item. 1B, né? De acordo com o item que você for fazendo aqui, escaneie os formulários, escaneie os registros de treinamento, né? Gere o arquivo em PDF para guardar nessa pasta. Essa é a dica número 9. Monte a pasta de evidências. E aí, a dica número 10 ficou: faça as correções e verificações, né? Então, verifique se tudo isso for concluído. Estabeleça aí uma sistemática de verificação mensal, né? De tudo que está em andamento. Não deixe isso para a última hora. De repente, poxa, hoje já é 26, eu tinha que ter concluído o negócio dia 27, aí hoje de manhã é 27 e eu não lembro que eu tenho que concluir isso. Então, estabeleça sistemáticas de verificação que você consiga, na prática, acompanhar tudo que você precisa, tá bom? Gente, tudo bem? Perguntas? Pergunta: tenho que ter o plano de ação para toda não conformidade? Do que você está me perguntando? É um plano de ação interno, das não conformidades internas, ou do oficial? Interno. Você pode trabalhar de duas maneiras. Você pode trabalhar por meio de plano de ação, ou você pode trabalhar com registro de não conformidade. Então, tem muitas colegas que têm lá o formulário do monitoramento, e no verso do formulário já tem um campo para descrever a não conformidade e a ação corretiva que foi tomada, tá? Então, isso também é um plano de ação, mas é feito no verso do próprio documento. E sim, se você tem uma não conformidade, por mais simples que ela seja, por mais boba que ela seja, é importante você registrar. Porque se você teve lá, vamos supor, alguém largou uma porta aberta hoje, à noite, e tinha mosca agora de manhã na sala.
no depósito de ovo. Você não colocou essa mosca aí no seu monitoramento pré-operacional. O fiscal chega em seguida, o que ele vai falar? Que o seu monitoramento não funciona, porque você não registrou nem que tinha a mosca ali. Respondi a sua pergunta a respeito do registro das não conformidades internas? Tem uma outra dúvida aqui. Legal. Preciso controlar a temperatura do balde do ovo líquido? Como posso fazer na expedição em um dia depois da quebra? Em qual planilha anotar? Tá. Érica, tem regionais, por exemplo, a minha regional, ela tem pedido para nós acompanharmos a temperatura do ovo líquido em até 72 horas ou 60 horas. Eu preciso conferir lá. É 72 ou 60? O ovo líquido tem que chegar em menos 18 graus em tantas horas. Então, você precisa acompanhar. A hora que você quebrou o ovo líquido, você vai colocar o termômetro de espeto lá, ou se a fiscal aceitar o laser, né? Então, você passou o laser lá, eu acabei de quebrar, o ovo estava em temperatura de 10 graus, né? Aquele líquido estava em 10 graus. Mandei para a sala de quebra, mandei para a câmara fria. Aí, a legislação fala que você tem que chegar em menos 18 graus, o ovo tem que, na verdade, chegar em menos 12 graus, né? A área da câmara fria que precisa estar a menos 18, e aí você vai acompanhar os horários. Em 24 horas, quantos graus deu? Em 48 horas, quantos graus deu? E aí, é 60 ou 72, desculpa que agora de cabeça eu não lembro, mas eu posso mandar depois para você. Se até no prazo determinado ele chegou, sim, em menos 12 graus. Qual que é o problema? O problema é que tem que ser a temperatura interna do balde e não a da superfície. Por isso que normalmente a fiscalização não aceita o termômetro laser, mas aí você precisa perguntar para a sua regional se eles vão aceitar o laser, tá? As regionais onde não aceita, tem gente que tem deixado um balde com um termômetro espeto e ali acompanhando, tá? Então, tem outras que deixaram uma furadeira só para aquilo, que ele fura e aí mede a temperatura lá no meio. Tudo bem? Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta? E aí, eu queria saber de vocês. Atendeu aí É isso mesmo. Então, é 72 horas. O colega nosso está falando aqui de 72 horas, mas eu agora de cabeça apaguei aqui. Não, Gustavo, não precisa necessariamente ser de grau alimentício. É que eles deixaram para uso exclusivo, né? A broca e aquela furadeira só serve para isso. Então, fica até lá guardada no armário na sala de quebra. Então, parece meio absurdo, né? Mas foi a maneira que aquele estabelecimento encontrou para monitorar, porque ele já tinha quebrado, acho que uns 2 ou 3 termômetros de espeto na hora de tirar, ou você descarta, depois, ou você deixa aquele balde lá, chegou no 72, depois você descarta ele para tirar o espeto sem congelando, né? Aí a Érica me perguntou, você pode fazer no seu relatório de expedição, você pode incluir um item lá de temperatura do produto, Érica. Aí você faz a inspeção também na hora da expedição e anota lá, tá? Coloca no seu procedimento número... Pode ser no PAC 11, formulação, né? E no PSO também, como que você vai fazer isso, a expedição? Como que você vai... E também no PAC 8, que é o controle de temperatura. Mais nenhuma pergunta, gente?
Ou eu tirei todas as dúvidas aí na hora de fazer o plano de ação, ou não. Todo mundo quietinho? O gás da câmara fria, não, Érica. É o gás da câmara fria? Ou gás para aquecimento de água? É só se for útil para você. Se for útil para você, você controla. Para o CIF, o que o CIF quer saber? Ele não quer saber se acabou o seu gás, ele quer saber que a água esteja de 35 a 45 graus. Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. Espero que tenha sido uma conversa útil, né? Tenha sido válido aí para vocês. E tô lá no Instagram, né? @Ananésia Ramos. Vou comunicando por lá cada vez que nós tivermos um bate-papo. Vou mandar por e-mail para vocês todas essas normas aqui. Vocês querem que mande o rascunho do plano de ação também? Se vocês quiserem que eu mande o rascunho do plano de ação, eu mando também, tá bom? Então, é isso, gente. Grande abraço para vocês, boa sexta-feira, bom final de semana e nos vemos em breve, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, Ana. Tchau, Ana.